Gabaritando, começando mais um vídeo agora especial, porque o JG tá no ar. O JG tá no ar. Estou com uma belíssima camisa japonesa de 1993, beleza? Uma camisa clássica, né? Manga comprida, aqui para o friozinho do Rio de Janeiro. Que Rio de Janeiro, quando tá 17 graus, tá congelante. Congelante, né? Esse cabelo tem que dar um jeito. Eu prometo que na próxima gravação ele vai estar de algum jeito cortado, não sei como. Pessoal, JG no ar, Jornal Gabaritando, com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, priorizando muitas vezes assuntos internacionais, já que eu falo pouco de assuntos internacionais quando eu gravo os temas que são trazidos pela equipe ou de português, ou pela equipe de atualidades, ou pela produção. Produção, sempre trazendo também temas, também, sugestões. Um abraço para a produção que está nos assistindo aí, para toda a equipe que está por trás, né, da edição de vídeos e etc e tal. O nosso site Gabaritando tem uma galera muito boa por trás das câmeras. Parabéns aí pelo trabalho. E vamos agora falar sobre os temas do JG. Os temas do JG, tá aqui não é a capa original, assim, né, cada vez eu faço uma capa diferente. Produção que se vire, certo? Produção muito bem paga para isso. Aqui já uma crítica também. Jornal Gabaritando, julho de 26, notícias internacionais que você precisa conhecer, mas também tem notícias nacionais. Mas está ali só de internacional, mas também temos nacionais. Vamos começar o nosso giro. França proíbe redes sociais para menores de 15 anos. Olha que tema interessante, 21 de julho. Isso aí é um tema que pode cair na sua redação, não é isso? Sobre a questão da regulamentação das plataformas digitais, né? Pioneira na União Europeia. O parlamento francês aprovou por 279 votos a 81 a lei que barra o acesso de crianças menores de 15 a plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, tornando a França o primeiro país da UE a adotar a medida tão abrangente. Lembrando que o Reino Unido também adotou, mas o Reino Unido não faz parte da União Europeia. Né? Saiu, né? É o Brexit. A lei também proíbe celulares no ensino médio. Isso também aqui não é novidade, já que o Brasil já vem adotando essa medida e com sucesso, né? Assim, eu posso falar sobre isso depois de carteirinha, inclusive. A implementação está prevista para setembro de 26. Macron quer consolidar a proteção digital infantil como um dos legados do seu segundo mandato, que termina em maio de 27. Galera, eu acho que a grande questão hoje sobre isso é que aqui no Brasil, por exemplo, a gente votou agora a lei FELCA, né? A ECA digital, né? Gravamos um vídeo sobre o tema. Eu sempre comento sobre essa questão das crianças, né? Jovens e crianças nas redes sociais ou no ambiente da internet como um todo. Nós fomos cobaias. Eu digo isso o tempo todo. Eu falo isso com a molecada. Nós fomos cobaias, né? Primeiro como adolescentes que usamos as redes sociais, né? Porque nós usamos, né? Quando tinha Orkut. Isso. Estou entregando a idade. Quando tinha Orkut. E somos cobaias como pais, como educadores, né? Porque crescemos, né? E aí passamos a ver os danos causados à nossa geração e às gerações vindouras. Não é isso? Então, assim, eu acho nada mais justo que agora, num balanço, né? Assim, num tempo passado, né? Num tempo que veio, e a gente observou os danos que acontecem na sociedade. Mais uma vez, eu sempre vou lembrar o livro A Geração Ansiosa, que para mim é um grande clássico sobre o tema, como as meninas, os meninos sofreram, como essas gerações cresceram, né, ambientadas no mundo digital, menos brincadeira nas ruas, né, menos pique-bandeira, menos pique sei lá o quê. Eu aos 48, ainda sou um imigrante digital, eu ainda brinquei de pique-bandeira, ainda brinquei de taco. Né? A minha rua sem saída, a gente brincava de taco. Era o beisebol. Porrada na bola e bola bem da rua e a gente podia ser atropelado, mas os riscos eram outros, né? Numa outra época a gente tinha, né, um joelho ralado, né, um bracinho quebrado, né, um dentinho quebrado, de porcelana. Então é isso. Agora, hoje em dia não, os perigos talvez sejam maiores. Né? Porque a grande questão da lei ECA digital e essas leis na França, Reino Unido, Austrália, você viu que no slide aparece ali, né? Vou botar aqui junto comigo, ó. Ali, ó, França, Austrália, Reino Unido. É que hoje a gente tem a certeza
de que o ambiente virtual ele é muito inseguro. São jovens sem formação ainda de caráter, né, cognitivo, muitas vezes de uma vulnerabilidade muito grande, frente de um adulto que vai lidar com as redes sociais de um jeito, que pode cair, né, na lábia, né, de um malfeitor, né, de um sujeito tirano, né, de um aproveitador, de um assediador. Não tem vários crimes acontecendo nas redes sociais, na internet como um todo. E fora que a gente está falando da Surface Web, né? Estamos falando da internet de superfície. Imagina em outras frentes como Deep Web, Dark Web, e que não se iludam. As crianças sabem, né, usar esse tipo de coisa, né? Sabem como acessar. Os jovens sabem. Nós talvez não sabemos, né? Mas os jovens sabem. E burlam. E burlam, né? Criam o Instagram, né? Dix, eu falo isso? Que é o que coloca os... Porque o jovem hoje, ele é malandro. Todo jovem é malandro, né? Se o jovem não é malandro, ele não é jovem. Você vê, por exemplo, eles criam um Instagram, uma conta oficial, não posta nada. Eu tô falando agora de carteirinha dos meus alunos, né? Posto nada. Você abre lá, né, o Enzo, meu aluno Enzo. O Enzo, ele não tem nada postado. Aí você vai no Enzo Dix, né? Ele bota outro nome lá, Enzo, seu Dix. Aí bota as coisas tudo maluca. Então, assim, o pai e a mãe ter o controle disso não é tão simples também, não. E é por isso que é necessário contar com o apoio das plataformas. Para o sujeito, para o jovem abrir uma conta, ele tem que passar por trâmites burocráticos e que provem a idade dele. Então, eu acho que a grande questão, no caso do Brasil, DECA digital, é quão execuível vai ser a lei. Né? Como a gente vai ter possibilidade de regular, né? E regulamentar esses acessos. Isso tem que ter contato com as plataformas. Tem visto uma propaganda direta aí, Instagram para jovens, Instagram para não sei o que o pai vê. Já viu essa propaganda? Não sei como é que está funcionando isso, mas tem que estar de acordo com a lei, com a ECA digital. Aí está aí a França, né? Sempre pioneira, né? No caso da Europa, mas a Austrália já vem com isso também, e o Reino Unido, como já está dizendo ali a notícia. Show de bola? Podemos passar. Segunda notícia. Vindo também da Europa, não da União Europeia, da Europa. Renunciou Keir Starmer, do Partido Trabalhista, renunciou e assumiu The King of the North, como é conhecido, Andy Burnham. Andy Burnham é ex-prefeito da Grande Manchester, né, ou Manchester, né, Grande Manchester. Ele é conhecido como Rei do Norte, The King of the North, né, é o apelido dele. E ele veio, né, a reboque da renúncia do seu antecessor, também trabalhista aqui. Lá tem vários partidos, mas os dois principais são os conservadores, né, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. A grosso modo, trabalhista seria a esquerda, o conservador seria a direita. Que não é bem assim, mas enfim, vamos tratar dessa forma. E o Keir Starmer, ele renunciou porque sofreu, né, derrotas eleitorais em eleições locais em maio desse ano, né, eu elenquei aqui. Há um descontentamento da base com relação ao governo dele por conta de medidas de austeridade, de cortes de gastos, e que irritou muito a base partidária do Keir Starmer. Crise de nomeações, o governo sofreu erosão de apoio devido a polêmicas institucionais, como a contestação em torno da nomeação de Peter Mandelson e atritos internos de escândalos envolvendo membros do governo, como o caso desse aí, com o pedófilo que eu vou falar que já foi morto lá, mas apareceu morto em Nova York, o Jeffrey Epstein, né? Então, vários escândalos envolvendo esse homem. Não o Keir Starmer, mas o embaixador britânico lá nos Estados Unidos. E aí houve uma queda na aprovação, a perda de apoio parlamentar, e aí fizeram essa manobra aí para assumir o Andy Burnham, que tem um detalhe, tá? Pretende colocar em prática uma medida, uma postura de ação do Estado. O Estado mais presente, o Estado mais colocando em prática políticas de redistribuição de renda, né, obras públicas. Então, assim, o curioso, né? A gente fala assim, os caras lá na Europa e tal, eles são liberais, né? Eles reduzem o Estado. Não.
caso da França, por longe disso. O Reino Unido agora com o Andy Burnham também não. Né? Então, até você aqui da frente, para você ler melhor o que ele está propondo, peraí, tá aqui, ó. O ex-prefeito de Manchester tomou posse, peraí que eu não estou lendo aqui, tomou posse em Downing Street, né, número 10, onde fica lá o poder, como sétimo primeiro-ministro em 10 anos, hein? É o segundo dos trabalhistas, os outros todos 7 foram conservadores. Substituindo Keir Starmer, que renunciou após crise de inflação, maus resultados trabalhistas e eleições locais. Aí, proposta dele, redução do custo de vida para famílias britânicas, ou seja, subsidiando, o Estado subsidiando. É o Estado assumindo um papel mais protagonista na economia. Moradia e combate à situação de sem-teto. O Estado oferecendo moradia. Descentralização do governo central. É o que ele fez mais ou menos na Grande Manchester, né? Revitalização dos centros comerciais regionais. Com a ajuda de quem? Do Estado. Então, eu lembro quando eu li a matéria da posse dele no jornal O Globo, que trazia lá a proposta dele. Estado. E eu tô sendo, assim, de certa forma, até um pouco irônico, porque quando a gente fala assim, o melhor do mundo é não ter Estado. Então, eu acho curioso, porque num país que é rico, você não vai me dizer que o Reino Unido é pobre, né? Você ter o Estado o tempo todo seria uma maluquice. Mas não, inclusive o nosso SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, foi criado e inspirado no modelo britânico de saúde. Ok? Então, assim, e aí você faz o contraponto. Um país nosso, de desigualdades sociais, de pobreza extrema, né? de desníveis absurdos, de inacessibilidade a uma educação de qualidade, saúde, lazer. Vai fazer o quê? O Estado, onde tudo é caríssimo. Caríssimo. Vai entregar ao mercado tudo. É isso mesmo? Enfim. Então, eu pessoalmente não concordo. Acho que o Estado tem que estar presente onde há necessidades básicas e em outras estimular que o mercado se faça, mas que faça com regulação, né? Que faça com controle e não visando lucro. Porque quem se dá mal somos todos nós. Verdade? Então, tá aí o nosso novo ministro, Andy Burnham, novo primeiro-ministro do Reino Unido. Trocando aqui de assunto, King of the North, conhecido. Nicarágua, isso aí deu o que falar, hein? Nicarágua de Daniel Ortega. Nicarágua, Ortega oficializa a ditadura e acaba com as eleições. Ele anunciou que não vai ter mais eleição naquele país, alegando que a oposição não pode chegar ao poder. Só isso, tá? Ele alegou só isso. Daniel Ortega falou o seguinte, não tem mais eleição aqui não, porque a oposição não pode chegar ao poder. Só isso. Orlando, mas quem é Daniel Ortega? Você fala com uma certa intimidade. Queria ter essa intimidade também. Comente um pouco mais sobre Ortega. Daniel Ortega foi um herói da esquerda, tá? Daniel Ortega foi um cara que encerrou com uma longuíssima ditadura dos Somozas, Revolução Sandinista, em 79, e foi reverenciado. A família Somoza tomou o poder nos anos 30 na Nicarágua, matando o líder sandino. Daí a Revolução em 79 se chama de sandinista, fazendo uma referência uma reverência, né, ao outrora líder morto pela família Somoza, Anastácio Somoza. E aí essa ditadura foi passando pelos familiares, durou quase o século XX todo, né? Eu não lembro quando começou exatamente, mas em 79 ela acaba. Uma revolução armada, né? Uma revolução que foi comemorada pela esquerda internacional como algo democrático, né? Por encerrar uma ditadura das piores. Estabeleceu-se as eleições, não é isso? E aí Daniel Ortega foi eleito, né? Foi eleito e foi eleito, se não me engano, 3 vezes. Depois passou a perder as eleições e ficou de fora do poder. Aí voltou eleito. E agora não quer mais sair do poder. Não quer mais largar o osso. Daniel Ortega virou tudo que ele combateu lá em 79. Né? Inclusive Ortega e Lula, que já tiveram uma posição próximas por serem da esquerda, hoje se odeiam. Né? Ortega fala cobras e lagartos do Lula, Lula fala cobras e lagartos do Ortega. Se distanciaram, até porque você pode falar tudo do Lula, menos que ele, né, não faça parte do campo democrático da política. Né?
Lula perdeu 3 eleições, ganhou 3, vai disputar a próxima e todas as vezes que perdeu foi para casa. Foi para casa. E não tentou golpe de Estado nenhum. Então você pode, odeio o Lula, ok, tá no seu direito. Mas chamar de ditador não pode. Ortega já você pode. Eu adoro o Ortega. Você tá errado, tá errado. O Ortega se tornou um ditadorzinho e da pior qualidade, inclusive, porque tem histórias aí, pô, de bastidor. Eu não sei se eu deveria contar, não, mas eu tô ganhando confiança aí de vocês. Vou falar. Deixa eu ler aqui só o texto, depois eu continuo, porque tem coisa pra falar aí. No comício dos 47 anos da Revolução Sandinista, a mesma que derrubou uma ditadura em 79, Ortega anunciou o fim das eleições presidenciais do país. Está há quase 20 anos de poder. Nicarágua, para quem não sabe, fica na América Central, né? Fica ali depois da Costa Rica, Guatemala, Honduras, aquela meiuca ali. O Congresso nicaragüense iniciou em seguida um plano formal para reformar o sistema eleitoral, eliminando qualquer possibilidade de disputa em 27. Ortega governa ao lado da esposa, a vice-presidente José Murilo. Rosário Murilo. José Murilo. Rosário Murilo. Só acabar os slides, eu quero falar da Rosário Murilo. A OEA condenou formalmente a medida, a ONU classificou como retrocesso, os Estados Unidos ameaçaram com novas sanções ao regime. Ditadura familiar consolidada e plena, segundo o analista sênior, né, Tiziano Breda, de Armed Conflict Location and Event Data. Queria falar sobre a Rosário Murilo. Ele é co-presidente. A mulher dele é co-presidente. Eles governam juntos. Não é uma questão... A mulher é vice-presidente dele, mas na verdade manda talvez mais do que ele. E tem histórias aí. A filha de Ortega acusa o pai no exterior de ter abusado sexualmente dela. Olha que doideira. E a mãe, a Rosária, ela é Rosário, você viu que é Rosária? Rosário, ela desmente a filha. Há quem diga que nesse movimento de legitimar o discurso da filha e passar pano para o Ortega, ela garantiu o poder. Isso é maluquice, isso é loucura, mas é o caso da Nicarágua, capital Manágua, que é um país da América Central que vive este momento, né, essa situação dramática politicamente. Então, não existe só ditadura de direita. Ele se diz um cara da esquerda. Ele foi um herói da esquerda. Né? E você vê o quão ditador e quão terrível é esse homem. Perfeito? Notícias vindo então vindas da América Central. Tá aí, Daniel Ortega. Outra notícia interessantíssima do nosso JG, prefeito de Nova York, que é o Mandani, Zohran Mandani, ele já disse que prenderia, se pudesse, Netanyahu se pisasse em Nova York. Ele não pode. O prefeito de Nova York afirmou que Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, conhecido pelo apelido de Bibi, não é bem-vindo na cidade e pediu ao governo federal que execute o mandado de prisão do TPI, Tribunal Penal Internacional, caso o líder israelense viaje aos Estados Unidos. Mas há um limite jurídico para isso, né? O segundo slide fala disso. Para você entender, Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional, que tem sede em Haia, na Holanda, à prisão por crimes de guerra, né? Pelos crimes de guerra cometidos na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, mas especialmente na faixa de Gaza, onde aí nos últimos números falam de 80 mil mortos, né? Naquele território minúsculo que fica entre o Mar Mediterrâneo, o Egito e Israel. É a faixa de Gaza. E aí o Netanyahu foi condenado ao TPI e segundo as regras do TPI, os países que fazem parte do Tribunal Penal Internacional têm a obrigação de prender alguém que é condenado pelo TPI. Mas tem um detalhe. Os Estados Unidos não fazem parte do TPI. Então, assim, não teria como prender o Netanyahu. Né? Se o Netanyahu vem ao Brasil, teria como. O Putin, que é condenado pelo TPI, também tem uma condenação de prisão pelo TPI. Vladimir Putin, na Rússia, não veio na reunião dos BRICS porque o Lula não garantiu a ele que ele não seria preso. Não é que existe uma Interpol, não é que existe uma polícia internacional que vai prendê-lo e mandar para a área.
A regra do TPI diz que a Polícia Federal daquele país, o equivalente à nossa Polícia Federal, teria que prendê-lo. E o Lula não garantiu. Falou, olha, não tem como garantir não, entendeu? E o Putin não veio. Então, o caso aí do Netanyahu, ele é diferente. Porque como os Estados Unidos não fazem parte do TPI, ó, a prefeitura admite não ter autoridade legal para prender chefes de Estado com imunidade diplomática. Mas não é nem isso. Ele não pode ser preso. Durante a Assembleia Geral da ONU, o gesto foi sobretudo político. E foi mais uma posição política. Mandani se posicionando, né, um prefeito que vem chamando a atenção, até pela sua origem, né, étnico-religiosa, e o Trump reagiu, dizendo que Netanyahu não será preso sob nenhuma hipótese em território americano. Estados Unidos de Israel não reconhece a jurisdição do tribunal. Então é isso que eu falei, se não reconhece a jurisdição do tribunal, não faz parte do tribunal, não pode prender. A Rússia não faz parte do TPI, a China não faz parte do TPI, tanto é que Putin vai a Pequim e Xi Jinping não tem obrigação nenhuma de prender o Putin, né? Então é diferente, entendeu? Tem China, Estados Unidos, Israel, Rússia não integram o TPI. Quem integra a TPI mesmo é a Europa, Brasil, né? Esses países fazem parte. Agora, tem países também que dá uma banana pro TPI. Eu lembro que teve um encontro do G20, as maiores economias do mundo fazem parte do grupo chamado G20, que foi em Buenos Aires, foi na Argentina. E a Argentina faz parte do TPI. E o príncipe saudita, o príncipe regente, né, o pai tá fora de órbita, né, o filho que governa, o Mohammed bin Salman, conhecido como MBS, ele visitou a Argentina, e mesmo com o tribunal com outra pena nas costas também, outra condenação nas costas também. MBS é acusado de ser um assassino. Mandou matar um jornalista saudita chamado Jamal Khashoggi, lá na Turquia, né? Um homem foi morto à serra elétrica, uma coisa assim bizarra, né? O sujeito foi condenado pelo TPI, foi ao G20 na Argentina, foi o primeiro a chegar, foi o último a sair e não foi preso. Então, assim, também, né, o país às vezes faz parte, mas não cumpre a lei. Não cumpre a lei. Beleza? Então tá aí o nosso Mandani, né, que é uma figura diferente, né, na política americana. É o anti-Trump, né? Também, todo mundo quer se posicionar hoje anti-Trump, que imagina que vai ter uma ressaca um dia do Trump, e quem é melhor se posicionar tem grandes chances de galgar degraus na política norte-americana. Outra notícia extraordinária. Finalmente houve o funeral do Ayatollah Ali Khamenei. Ali Khamenei, né, o Ayatollah que foi morto pelos Estados Unidos, né, no dia 28 de fevereiro de 26, no primeiro dia do conflito militar, onde Estados Unidos e Israel bombardearam onde estava o Ayatollah, matando não só o Ayatollah, mas outros 4 familiares, inclusive uma criança, né? Você via pelo caixão pequeno, né? Após 6 dias de cortejo fúnebre em Teherã, sepultamento ocorreu no dia 9 de julho no santuário de Manresa, em Mashhad, local mais sagrado do Irã xiita, né? Um lugar muito importante, também como Qom. Multidões nas ruas, gritos de vingança, morte aos Estados Unidos, né? Isso tudo no cortejo. Novos ataques. O funeral coincidiu, vou falar sobre isso daqui a pouco, com uma nova onda de bombardeios americanos contra alvos iranianos. Sucessão em aberto. Quem será o próximo líder supremo do Irã? Segue em resposta. Isso não é bem assim. Calma. O Irã escolheu um sucessor, que não é um Ayatollah. O Ayatollah é uma liderança religiosa que tem que passar por todas umas escolas em Qom, QOM, né, que é a cidade sagrada dos Ayatollahs, tem todo um processo. Só que, para mostrar força, durante a guerra, o regime iraniano já escolheu Mojtaba Khamenei, filho do Ayatollah. O Mojtaba não é Ayatollah. Então, a liderança nova do Irã já foi escolhida, mas tem um porém. Tem um pequeno porém. Este homem não aparece em lugar nenhum. Não se tem notícias do paradeiro de Mojtaba Khamenei. Não se sabe se o homem está ferido, gravemente ferido, se está vivo, não tem certeza de nada.
A ideia era, não vamos nos dobrar, porque o que os americanos queriam em Israel era que o regime dos ayatollahs caísse, e o regime não caiu, e não deve cair, né? E já disse isso em outros JGs, o que os americanos fizeram foi fortalecer ainda mais os ayatollahs, porque unificou o país. Você antes dos ataques ao Irã, já falei isso várias vezes aqui, era protesto atrás de protesto. Era bandeira preta atrás de bandeira preta, de luto ao regime. Até a bandeira do Irã imperial aparecia de vez em quando. Do Irã da época do pré-revolução islâmica de 79. 79 também, né? Foi da Revolução Sandinista. Então, assim, o ataque, porque é um ataque externo, pô, você faz um ataque, né, contra o teu país, destruindo, matando crianças. Nesse primeiro dia de ataque que matou o Khamenei, uma escola foi atingida de crianças que eram centenas de crianças, dezenas de crianças. Entendeu? Mais ainda professor e tal, funcionários, crianças. Isso não vai sensibilizar? Isso não vai criar um senso de que vamos nos unir contra aquele outro que nos ataca? Porque a grande questão, o regime dos ayatollahs é um regime nocivo, né, ao país? É claro que é, pô. Não é à toa que tem protesto no Irã sempre. Desde 2009 teve protesto feio. 2026, os comerciantes, a classe média iraniana nas ruas. Não era um movimento de mulheres, como foi mais recentemente também, em 2024, se não me engano, quando a Masha Amini, a moça, foi morta pela polícia de costumes, porque não usava o véu de forma adequada, e que as mulheres saíram nas ruas, tiraram o véu, as mulheres protestando. Não foi, o que aconteceu agora recentemente, 26, no início do ano, era um protesto feito pelo povo todo, porque houve a desvalorização da moeda deles, o real, a situação econômica degradante do país, degradada, despencando. Os ayatollahs do poder desde 79, na verdade são dois, né? Primeiro foi o Ruhollah Khomeini e agora o Ali Khamenei. O povo já cansado de ayatollah, dissidências muito claras, um ataque externo reduz esse clima de oposição. Então, assim, um tiro só pela culata, né? Uma guerra que não é simples. Trump, que voltou à guerra. Não quero adiantar, não, que eu vou falar sobre a guerra agora. Só citando o velório dele, porque o Trump voltou à guerra, né? Acabou com o cessar-fogo. Os bombardeios voltaram a acontecer. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, então. Deixa eu ver qual é a próxima notícia, se eu consigo terminar aqui no tempo aqui rápido. Aí você termina rapidinho. O Comitê Olímpico Internacional reintegrou atletas russos ao movimento olímpico, hein? Olha a agenda. Em outubro de 22, houve a invasão da Ucrânia e início das restrições ao Comitê Olímpico Russo. Em 23, né, um ano depois, o Comitê Olímpico Internacional suspendeu formalmente a ROC, né, que por reconhecer, que é o Comitê Olímpico Russo, né, por reconhecer conselhos olímpicos como Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. Está falando de conselhos olímpicos da Ucrânia. E por dia 7 de julho, agora a notícia, o COI suspendeu provisoriamente a punição, abrindo caminho para Los Angeles de 28. A próxima Olimpíada em 28, nos Estados Unidos. Agora, a condição que é mantida é que os atletas teriam que passar por múltiplos testes antidoping. Bandeira e hino da Rússia ainda não estão autorizados. É uma coisa maluca também, né, galera? Porque os americanos fazem a guerra que fazem. Eu não vou entrar nessa discussão aqui eterna, mas eu acho um absurdo você também não ter sanção. A Israel não ter sanção aos Estados Unidos. A Rússia invade a Ucrânia, condena-se a Rússia com razão por tudo. Os americanos fazem o que fazem, os israelenses fazem o que fazem, ninguém condena ninguém. Então, assim, dois pesos, duas medidas. Isso é muito óbvio. Viu agora na Copa do Mundo que o Trump mandou suspender um cartão vermelho, pô. O Trump mandou suspender um cartão vermelho e a FIFA suspendeu. Além de ter dado um prêmio da paz pro Trump. Então, assim, é uma coisa de doido. Não é querer justificar a Rússia, não. É tentar entender esse mundo. É tentar entender esse mundo, né? Que tem Copa do Mundo, tem Olimpíada. E um último detalhe. Quando a Espanha ganhou, o pessoal que estava dando a medalha era o Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, e o Trump. Só que a Copa foi Estados Unidos, Canadá e México. Estava do lado a Sheinbaum, que é a presidente do México, né? Eu esqueci o nome dela, Sheinbaum,
e estava do lado o McCartney, né, o primeiro-ministro canadense. Eles não entregaram medalha, não. Eu reparei nisso. Não foi só o Trump querer fazer papagaio de pirata lá, ficar aparecendo na hora de levantar o troféu lá, o Rodri da Espanha, né? O jogador da Espanha. Não, a medalha, como é o nome da Sheinbaum? Esqueci o nome dela. A Sheinbaum e o McCartney não deram medalha. Fiquei impressionado com isso. Como é que pode? A Copa do Mundo foi nos 3 países. Enfim. Galera, vou dar um intervalo e volto pro JG parte 2, como já virou hábito, né? 1 horinha aqui de JG. Volto daqui a pouquinho. Beijo no seu coração. Valeu!